Boa tarde, eu sou a Roseli Duque, eu sou presidente do Conselho do IBGM, é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, e hoje eu chamei um amigo de muitos anos, o Nabil Sayon, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a AOShop, para a gente bater um papo. E eu vou tentar espremer ele o máximo possível para ver se eu consigo algum acalento nessa situação que nós nos encontramos. Nabil, 2 meses de shopping fechado, 2 meses de pandemia. O que os shoppings, o que a AOShop está enxergando nesse momento? Qual é a tua visão nesse momento de quando nós vamos startar, quando a gente vai começar a trabalhar? Qual é a tua sensação, Nabil? Bom, Roseli, primeiro é um prazer te rever depois de tanto tempo e também é um prazer poder estar falando aí para todo esse grupo importante aí de joalherias. E, na verdade, a nossa sensibilidade é que durante esses 2 meses começou aí nos primeiros 30 dias, a gente achando que podia voltar rápido. A maior guerra foi, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal ter dado autonomia, tirando a presidência da República, não permitindo que ele decida sobre a reabertura, e aí passou a ter governos e prefeitos com essa autonomia em poder decidir em cima de um setor tão importante da economia, que é o nosso setor, que é o setor que mais emprega. E aí o que aconteceu? Quando você está numa calamidade pública, os controles financeiros do dinheiro que chegou para os prefeitos e para os governadores chegou sem nenhuma prestação de contas, porque era uma loucura. Então, eu preciso de dinheiro para a saúde, eu preciso de dinheiro que está morrendo gente e tal. E começou sem necessidade de fazer nenhum tipo de justificativa, de contrapartida, de auditoria, enfim. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal hoje já está descobrindo uma série de falcatruas que foram feitas e quem está pagando por isso, obviamente, é o setor produtivo novamente. Mas, com essa decisão do STF, a gente ficou amarrado. E aí iniciamos aí um trabalho de pressionar os setores, principalmente o governo do Estado, o governador João Dória, que, infelizmente, para nós, está sendo uma decepção. A gente apoiou muito ele na época aí da eleição. Ele é um empresário, ele é uma pessoa que tinha que ter uma outra visão, mas do ponto de vista global, pensando em todos os estados, todos os municípios, eu vou te dar alguns números agora, Roseli. Nós temos hoje, dentro de shopping center, 105 mil lojas que ficaram durante 30 dias fechadas. Depois de 30 dias, com pressão em alguns prefeitos, em alguns municípios, nós temos hoje mais ou menos entre 60 e 65 municípios que estão funcionando, e num total, hoje a gente tem 99 shopping centers abertos, num total de 577. Se você tirar praticamente aí 100 shoppings, a gente fica com 477 shoppings fechados. Estamos amargando aí um prejuízo da ordem de 27 bilhões de reais. E 70% das lojas em shopping centers são de pequenos empresários. Sim. O que leva a dizer que esses pequenos empresários estão sofrendo, primeiro, porque não tem capital de giro, segundo, porque quando ele consegue esse capital de giro, as taxas são proibitivas, 1,7%, 1,8% ao mês, quanto a Selic está 3% ao ano, e na hora que ele vai apresentar o aval dele, a garantia, o banco está pedindo 130% de garantia em cima do capital que ele precisa. Então, você inviabiliza, é uma loucura, e muitos pequenos empresários não têm imóvel para dar de garantia. Então, você imagina a loucura que é. Você então, aí já respondeu umas 3 ou 4 perguntas que eu já ia te fazer. Ah, é? Já. Não, então eu vou devagar. Não, ótimo, não, pode ir, eu estou adorando. Bom, então nesse modelo, a gente acaba tendo hoje, no levantamento que a gente fez, nós estamos com 120 mil empregos, quer dizer, desempregamos 120 mil pessoas. Dessas 105 mil lojas, então você
considera que 15 mil lojas não vão voltar, infelizmente, porque não tem a mínima condição de voltar, em função do que a gente colocou, principalmente porque o governo federal prometeu dinheiro. A gente percebe o esforço do governo federal, coisa que não está acontecendo com os governos dos estados, pelo menos do estado de São Paulo. Mas o que acontece é a burocracia, a lentidão. E nós tivemos recentemente, na semana passada, conversando com o Carlos Alexandre da Costa, que é o secretário de Produtividade e Emprego, ligado diretamente ao ministro Paulo Guedes. Aliás, a gente tem uma reunião com ele toda semana e comentamos com ele, falando que o dinheiro no BNDES, que poderia ser um dinheiro barato, e a gente fez um pleito para o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, dizendo que nós precisamos ter o governo sendo garantidor, garantia do Tesouro, para que esses empresários pudessem ter acesso. E, se eles não pudessem pagar, paciência, que fosse um dinheiro a fundo perdido. Por quê? Europa, Estados Unidos, vários países da Europa estão estabelecendo uma verba generosa para os comerciantes, sabendo que se eles não puderem pagar, não tem problema nenhum. Porque não é empréstimo, é uma ajuda. É uma ajuda efetiva. Por quê? Porque, na verdade, se você tem um grande fechamento de lojas, esses lojistas, obviamente, deixam de arrecadar, deixam de faturar, vão desempregar. Então, o caos para a nação e para a sociedade, para o governo, é muito maior. Então, nós estamos agora lutando, trabalhando com mais 8 entidades que a gente participa. Nós formamos um grupo há 3 anos atrás chamado UNEX, União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço. Então, lá, dentro desse grupo, você tem todo o setor de supermercado, você tem material de construção, você tem as associações comerciais do Brasil, você tem CNDL, que é a Confederação Nacional dos Residentes Lojistas, você tem todo o pessoal de atacado, ao Shopping, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, depois você tem a Brasel, que é o pessoal de bares e restaurantes, e tem mais uma ou duas agora que eu esqueci o nome, mas são 9 entidades que estão fazendo essa pressão. Ontem nós tivemos uma reunião por videoconferência com o com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e fortalecemos o pleito, insistimos na nossa colocação em relação ao capital de giro, pedimos também para que os funcionários públicos dessem a sua contribuição. Existem hoje mais de 1.100.000 funcionários públicos que estão recebendo seu salário bonitinho, Sim. Estão em casa bonitinho, estão torcendo para não voltar. Por quê? Porque não está afetando Férias nada. Remuneradas. Acabou, Férias então remuneradas. Não está afetando nada, absolutamente nada a eles. Então, Roseli, a gente tem feito muita pressão e daqui a pouco eu vou te contar um pouquinho sobre a nossa conversa com o governo do estado. Tá. Agora, a tua associação abrange o Brasil todo. Todos os governadores estão tomando as medidas que o Dória está tomando aqui em São Paulo? Ou existe alguma flexibilização em algum lugar que você sente uma maior abertura, maior diálogo? Olha, quando o Dória resolveu liderar o grupo, era com o único intuito. A gente percebe, a sociedade toda já percebeu, pelo menos a sociedade esclarecida já percebeu, que o Dória está fazendo um palanque político Sim. na briga com o presidente. Ele, quanto maior o caos, infelizmente, melhor para ele, no caso, porque a gente conhece o Dória, sabe que ele é um obcecado naquilo que ele quer e ele passa por cima de todo mundo para atingir o seu objetivo. De qualquer maneira, o que a gente percebeu? Dos 27 governadores, pelo menos de 5 a 6 governadores não se envolveram com essa guerra lá com o presidente. Um deles foi, inclusive, o de Minas Gerais, que está fazendo ali o Zena, está fazendo um belo trabalho. E o que o Zena fez? Ele ontem flexibilizou, estão começando a abrir lá na região. Porto Alegre, nós fizemos aí um movimento importante, mandando carta, inclusive, para o Marquesan, que é o
prefeito lá de Porto Alegre. Porto Já está Alegre, há dois dias atrás, abriu. Então, a gente está sentindo que alguns estados estão começando a se mexer, mas quando São Paulo, que é 30% da economia do Brasil, resolver flexibilizar, a gente tem certeza absoluta que a maioria dos estados, a não ser aqueles que estejam com capacidade muito limitada de UTIs, então a gente percebe que os estados, obviamente, que não têm esse problema, vão aderir, porque São Paulo é uma vitrine extraordinária. Ah, São Paulo abriu, então nós podemos abrir, e por aí vai. Então a nossa luta é chegar agora no dia 31. Nós já tivemos com o governador, com o vice-governador, já tivemos com o secretário dele, já tivemos, enfim, já foram mais de 4, 5 reuniões, várias entidades, de uma forma conjunta, de uma outra forma isolada também, tiveram junto com ele. E a convicção que a gente tem, pela fala dele, é que no final deste mês, alguns municípios vão ser flexibilizados. Ele está recebendo uma pressão muito grande da sociedade, estão fazendo movimentos de mobilização na frente não só da prefeitura, mas principalmente no governo. E eu acredito que essa pressão toda, ele vai ter que mudar de atitude, ou senão a coisa que já está meio ruim para ele, do ponto de vista de pesquisa que ele anda fazendo, ele faz pesquisa o tempo inteiro para saber como é que está o grau dele. Nesse sentido, ele está perdendo muito voto, principalmente do setor produtivo. E é uma pena, Roseli, que o que a gente percebe é que, infelizmente, a gente tem aí uma imprensa que não é patriota, uma imprensa que parece que quanto o Brasil tiver numa situação pior, parece que é melhor para eles. E tudo isso porque o Bolsonaro fechou as portas da liberação de verba para aqueles veículos de comunicação que são veículos de esquerda, que infelizmente é uma grande maioria, e que criaram um terrorismo na população, um terrorismo absurdo, quer dizer, é uma coisa que você não o princípio da imprensa é ser verdadeiro com os fatos que você aborda. Você assiste hoje o Jornal Nacional, você fica com raiva. Eu já briguei com minha esposa. Eu não aceito mais assistir. Eu vou para outra televisão e procuro ver outros canais. Mas é impressionante o radicalismo de uma emissora que está perdendo alguns bilhões porque não se colocava quando você tinha o governo do PT, não era milhões, não, eram bilhões por ano. Haja visto que a OAB recebia R$1 bilhão, e você vê o presidente da OAB, a crítica que ele faz para o governo o tempo inteiro. Por quê? Porque o presidente fechou a porta de gastar R$1 bilhão. Vamos investir esse R$1 bilhão na economia, assim como as empresas estatais que davam prejuízo o tempo inteiro começaram a dar lucro. Então, ele criou aí assim uma oposição ferrenha de todos aqueles que estavam mamando aí nas tetas do governo, felizmente para nós, infelizmente para ele, porque eu não sei como ele está de pé ainda com tanta forma de pressão, e uma pressão fora de qualquer princípio de moralidade, de ética, e já assumir uma posição de derrubar. Então, colocando esse questionamento, nós estamos agora preparando uma retomada com um grupo aí que a gente montou, que daqui a pouquinho eu vou contar para você, para não esgotar toda a minha conversa agora, tá? Agora, Nabil, assim, já percebi que realmente, da mesma forma sentimos nós, da indústria e nossos associados, que são os lojistas, que a ajuda do governo não veio, ou se veio, ela está parada em algum lugar. Agora, você sentiu essa ajuda e essa solidariedade em relação aos proprietários dos shoppings? Senti. Quando nós iniciamos, há 60 dias atrás, o movimento com a Brás, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, o Glauco, que é o vamos dizer assim, o CEO da Brás,
eu fiz um debate junto com os conselheiros da Brás, que estava lá Carlos Gereissati, estava ali o Isaac Pérez, enfim, toda a turma do conselho, Sim. e mostrava para eles naquele momento que, enquanto os shoppings estivessem fechados, o lojista não teria a mínima capacidade de pagar os seus aluguéis, nem fundo de promoção e tal. Eles foram muito atenciosos e eu entendi que, dentro da minha fala, e eles, como eles não discordaram, eu fui para a imprensa e falei, olha, os shoppings vão dar uma ajuda para o comerciante, para o lojista, e vão liberar essa questão dos aluguéis enquanto os shoppings estiverem fechados. Bom, no dia seguinte, o Glauco foi para a imprensa e falou, olha, acho que está havendo um equívoco, a Brás recomenda para os seus associados que durante o mês de março não se cobre o valor residual, porque nós fechamos dia 18, dia 20, alguns shoppings fecharam dia 20, outros fecharam dia 18, porque o movimento caiu bastante. E aí, eu diria que 80%, 90% dos shoppings realmente jogaram esse valor de aluguel do mês de março, que você teria que pagar em abril, jogaram lá para frente. Daqui a 90 dias, 120 dias, você renegociar ou pagar em parcelas para poder ajudar. E que a isenção, a recomendação não era de isentar, mas era de postergar para discutir lá na frente. Muito bem. Aí o que eu fiz? Me deu um trabalho muito louco, comecei a ligar para cada um dos empreendedores, que se tornaram aí um relacionamento muito bom com o shopping, e falei com a Enéa Salomone, depois falei com o Isaac Pérez, e depois de mais ou menos 30 dias, eles reconheceram, a grande maioria, tem alguns grupos ainda que não reconheceram isso, mas eu acredito que vai ser reversível, porque se a maioria dos shoppings já está dando a isenção do mês de abril e agora do mês de maio, então não adianta eles amanhã virem cobrar num momento que o lojista já está sufocado. E como é que ele vai pagar 2 meses de aluguel mínimo se o shopping não abriu, não funcionou e essa coisa toda? Então, não tem sentido, mas a grande maioria isentou. Do outro lado, em relação ao fundo de promoção, a grande maioria também, aqueles que estão cobrando 10%, 20% em função de alguns compromissos que já tinham sido feitos, mas também a grande maioria está isentando o fundo de promoção, principalmente dos meses que estiverem fechados. No condomínio, eles alegam que você tem que dar manutenção de limpeza no shopping enquanto ele estiver fechado, é justo. Na parte trabalhista também, na parte de segurança também você tem que manter, e um pouco de energia também. Então, a gente achou justo, e tem shoppings que estão dando 50% de desconto, tem shoppings que estão dando 60% de desconto, dependendo do nível de contratos que eles têm. Então, eu entendo que o amadurecimento dos shoppings em relação ao momento que a gente está passando é muito simples. Se administrar é ter bom senso, então a análise é a seguinte: poxa, se um lojista meu sai nesse momento, como é que eu vou, nos próximos meses, conseguir repor? Não, a reposição de lojas vagas hoje, Roseli, é praticamente impossível, porque a nossa retomada vai ser uma retomada lenta, com muito sacrifício, para que a população, com o terrorismo que fizeram, ela comece a se acostumar nessa volta gradativa, e a gente torce para que a coisa aconteça o mais rápido possível. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre retomada. Tá. E, Nabil, além desse enorme prejuízo que você colocou pelos shoppings estarem fechados, eu não sei se é fake, mas eu tenho recebido alguns WhatsApp mostrando todo um produto embolorado por uma questão de o shopping está sem o ar-condicionado, as lojas estão fechadas, criou bolor. Isso é verdade? Quer dizer, além de o cara não poder vender porque a loja dele está fechada, ainda o produto que está lá dentro está perecendo? Não, quando saiu esse vídeo, que rodou aí, acho que o Brasil inteiro,
imediatamente eu conversei com o Glauco, falei, Glauco, o que está acontecendo aí? Mandei até o vídeo para ele. Ele falou, Nabil, esse vídeo, ele é um vídeo de fora do país, não é vídeo aqui no Brasil. Então, esse vídeo, fica tranquilo, que não está acontecendo nada aqui no Brasil. Então, eu estou repassando a informação que chegou para mim. E ainda bem, Não seria uma catástrofe. Quer dizer, sim, uma catástrofe completa. Seria o fundo do poço. Não, eu acho que não. No fundo do poço é onde você encontrou um ralo, abriu e ainda entrou dentro do ralo do fundo do poço. E esses shoppings que estão abrindo, né? Qual é a percepção da abertura? O público está sem medo? Não está? Como é essa retomada, Nabil? Como é que vai ser distanciamento, divisão, enfim? Eu falei ontem, desculpa te cortar, né? Mas ontem não, a gente estava discutindo, a gente tem uma feira que era em agosto, está sendo passada para setembro, e uma das discussões era, mas e daí? A gente vai deixar o cliente provar, né, os anéis, os brincos, a gente vai ter que higienizar isso depois. Como vai ser a nossa volta? Bom, os shoppings que estão funcionando, os que estão funcionando mais recente e aqueles que funcionaram há 30 dias atrás. Os que funcionaram há 30 dias atrás, eles tiveram um movimento, estão tendo um movimento fraco naquela época, atingindo 30% a 35% de faturamento. Hoje, esse movimento que estava em 30% e 35% no faturamento do lojista já passou para entre 50% e 60%. Hoje de manhã, eu falei com dois empreendedores importantes, o Aníbal Tacla, lá do sul, do grupo Tacla. Depois, conversei também com um outro que é o Jaime, lá de Santa Catarina, e os dois me posicionaram que o movimento agora melhorou, já está em movimento de público, já está em 60% a 70% de antes da pandemia, comparando, e o fluxo de vendas está chegando aí a 50%. Então, a gente sabe que na hora que os shoppings todos estiverem em funcionamento, e a gente deve preparar uma campanha importante mostrando, primeiro, todos os protocolos de segurança que os shoppings têm. Segundo, mostrando que no supermercado que você vai, naqueles corredores estreitos, você tromba com as pessoas, tudo bem que você está de máscara, mas o contato é muito próximo. No shopping center, está se estabelecendo o seguinte, se o shopping center com 20 mil pessoas, ele fica um pouco congestionado, então os shoppings estão trabalhando com 50% da sua capacidade de receber. Então, estão trabalhando com 10 mil. E 10 mil, num shopping de 100 mil metros, 120 mil metros, as pessoas se dispersam, elas somem no tamanho, dependendo do tamanho do empreendimento. E você tem a cada hora o alto-falante orientando os consumidores para manter o distanciamento. Você vai ter o pessoal da segurança também ajudando a fiscalizar quando tiver aí um pouco de aglomeração. E o mais importante é que dentro das lojas também você vai ter esse controle para não ter, por exemplo, uma loja de 40, 50 metros, 5, 6 pessoas, clientes ao mesmo tempo. Por outro lado, você vai ter também a medição da temperatura na entrada, todo mundo só vai entrar em shopping se tiver de máscara, e são mais ou menos trabalhando aí com 20 procedimentos para deixar com esse consumidor ficar bastante tranquilo, poder sair, se tiver que ir para algum lugar, eu vou para shopping, porque comparando com qualquer outra atividade, seja na rua, seja qualquer outro segmento fora do shopping, não tem lugar melhor de segurança em termos de higiene do que o próprio empreendimento shopping center. Então, eles estão providenciando alguma coisa no sentido do ar-condicionado, né? Que o ar-condicionado o ar-condicionado já tem laudos especiais de que o ar-condicionado eles criaram dentro dos shoppings, tecnicamente, pegaram os especialistas, e esses especialistas condicionaram que o ar-condicionado dos shoppings, com uma adaptação que
que alguns estão fazendo, porque os outros não precisavam de adaptação, com laudo técnico que já está na mão de cada um dos grupos de shopping, que não tem nenhum risco, nenhum problema desse ar-condicionado poder estar funcionando para atender a população. E depois, o seguinte, os shopping centers no Brasil, você pega o Grupo Sonai. O Grupo Sonai está no Brasil e ele tem shoppings na Europa. Aí você pega outros grupos que têm shoppings nos Estados Unidos em parceria. Até na China também tem parceria. Então, tudo que aconteceu nessas aberturas no passado, em termos de toda a experiência que se passou para atender o cliente, no sentido dos protocolos de higiene, o Brasil está trazendo os mais modernos, porque passou por aprendizado. Sim. E está aplicando aqui. Então, esse aprendizado foi extraordinário e a população mais importante, a população está voltando para o shopping aos pouquinhos. Nós temos uma cultura de 50 anos de shopping center no Brasil e os 577 shoppings, eles recebem por volta de 500 milhões de pessoas por mês. Claro que as pessoas se repetem ao longo do mês. Então, não vai ser da noite para o dia, não vai ser um vírus, porque nós passamos aí 4 anos de sofrimento com a economia e não vai ser um vírus que vai nos tirar. É uma pena que no Brasil, comparado aí com o exterior, não teve nenhum país que demorou mais do que 45 dias para retornar à sua atividade econômica. E no Brasil, nós estamos já passando de 60 dias, caminhando para 70 dias de fechamento, o que é uma barbaridade, aonde o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde, que há 30 dias atrás ele falava que tem que ficar em confinamento, não sair de casa, hoje ele está dizendo que países que têm um índice de pobreza muito alto, que é o caso do Brasil, não devem ficar em confinamento. Então você percebe que eles também lá estão perdidos. Você vê a questão nós temos aí vários vídeos do pessoal que está tomando a cloroquina quando já vem os primeiros sintomas e está salvando vidas. Aí nós ficamos sabendo de alguns médicos que obviamente pediram para não colocar o nome, que novamente aí o famoso o escravo, os caras matam por dinheiro. E por quê? Esse remédio hoje você vai na farmácia e paga, se não me engano, 20 ou 30 reais por um remédio desse. E eles estão querendo fabricar um remédio semelhante a esse, com outro nome, com a mesma química, com a mesma especificação, para cobrar 10 vezes mais. Então, infelizmente, a gente tem os grandes laboratórios que acabam prejudicando toda uma sociedade em função aí de grandes faturamentos, porque o mundo, obviamente, está comprando essa medicação, colocando de reserva, e vários casos de pessoas que estavam numa situação muito difícil e o que salvou foi exatamente a cloroquina e antibiótico, etc, etc. Eu não acredito nisso, mas vou te fazer essa pergunta. Você acredita que vai existir uma mudança de hábito do brasileiro? Porque o brasileiro adora ir ao shopping. Você acha que por conta dessa pandemia ele vai evitar, vai dar preferência às lojas de rua? Não. Estavam dizendo, poxa, os shoppings agora vão fechar. Sim. Quando veio também o e-commerce dos Estados Unidos, falavam que os shoppings iam fechar e acabar com não acaba nada. Eu acho que o brasileiro, no primeiro momento, ele vai ter um pouco mais de cuidado, mas na hora que, falando de São Paulo, capital, são 12 milhões de habitantes, no estado de São Paulo, 47 milhões, na hora que as pessoas começarem a sair, tem que ir para o shopping para comprar, tem que ir para o shopping para almoçar, tem que ir para o shopping para cortar o cabelo, e, enfim. Por quê? Porque o movimento nos escritórios, você tem que buscar praticidade. Então, na hora do almoço, você vai fazer uma série de atividades. Então, você vai cortar o cabelo, você vai fazer alguma compra, você tem que almoçar rapidamente, você vai no fast food, você vai no restaurante, você vai sentar para fazer negócio. Quer dizer, claro que uma coisa que entrou, que pegou e que vai ajudar bastante é tecnologia. Então, essas videoconferências, eu, por exemplo, ia para Brasília uma vez por semana para me reunir lá com o Nex, que o escritório central é lá. Então, acabou isso. Agora nós vamos... Aliás, nós fizemos já mais de 20 reuniões
no Sim. sistema de vídeo. Então, isso vai facilitar muito. As empresas que têm filiais no Brasil inteiro vão passar a fazer reuniões por videoconferência. Então, você vai ter algumas coisas que vão melhorar. Você vai ter um retorno um pouco mais lento, dependendo de dois aspectos. Nesse retorno, se os shoppings fizerem uma mídia inteligente, mostrando todos os protocolos, mostrando a segurança e convidando, e as lojas, por sua vez, fazendo telemarketing, trazendo cliente, dando carinho que o consumidor gosta, dando promoção, e, enfim, criar essa rotina da volta, eu não tenho a menor dúvida que os shoppings vão continuar sendo os reis aí do varejo qualificado e a gente vai tocar nossa vida e vamos recuperar, se Deus quiser, esse Sim. tempo todo perdido. Eu concordo com você no quesito de São Paulo. Eu acho que São Paulo sempre serve de um grande exemplo para o país. E acredito que quando São Paulo abrir, o Brasil inteiro vai correr e ir atrás. Agora, você acha que vai existir esse consumo da celebração? Acabou a pandemia, eu estou vivo, que bacana, eu quero consumir, eu quero ir para a loja, eu quero comprar, eu quero sair, eu quero ir para o bar, para o restaurante. Você acha que isso vai acontecer? Roseli, ontem o Guilherme Paulos me ligou, eram acho que 6, 7 horas da noite, que é o dono que é um dos acionistas da CVC. E eu tinha ligado, deixado o recado, ele me retornou. Eu falei, Guilherme, me fala uma coisa, como é que está a tua situação da hotelaria? Ele falou, Nabil, você não vai acreditar. Eu já vendi, claro que é pouco, eu tenho um hotel, além da CVC, ele tem uma hotelaria em Foz do Iguaçu, em Gramado, e 50% dos hotéis em Gramado já estão funcionando. Eu falei, pô, mas estão funcionando? Estão vazios? Ele falou, não, eu já tenho R$197 mil vendidos para junho e para julho. Meu hotel é pequeno. Eu tenho um hotel boutique com 10 leitos, com 10, a gente fala leito agora, com 10 apartamentos, mas eu estou extremamente contente porque as pessoas ficaram não confinadas por sua vontade, ficaram obrigadas pelo terrorismo que os órgãos de imprensa fizeram. Então, as pessoas com medo, porque você começa a mostrar morte, caixão e o tempo inteiro, você começa a ficar assustado. Então, as pessoas primeiro, estão com a venda reprimida, no sentido de a compra reprimida. Por outro lado, estão querendo respirar, estão querendo viajar, estão querendo viver mais. Sim. Por todos esses acontecimentos. Pô, eu quero sair, eu quero festejar, eu quero abraçar, eu quero viver, eu quero ir à luta. Então, eu acho que nós vamos ter... acredito que, vamos admitir que hoje tivesse tudo funcionando, eu acho que vai demorar talvez umas 2 semanas. Eu acho que eu tenho uma convicção tão grande que as pessoas elas vão sair, vão se doar. E ao shopping está propondo já para o governo federal, já conversamos lá com o secretário, estamos começando a divulgar isso pelas mídias, que quando a gente retornar, que nós temos que pedir para a população, nas nossas mídias sociais, e depois rádio, televisão e por aí vai, pedir que o Brasil só vai sair da situação dos desempregos, que infelizmente vão crescer, só vai sair da situação se a sociedade abraçar o retorno às compras. Então, pedir para o presidente, pedir para governadores, pedir para todo mundo, artistas, se envolverem na reerguer o Brasil depois dessa catástrofe. Então, como o povo brasileiro adora comprar, principalmente a mulher, é claro que vai analisar como é que está o bolso em função de alguns que perderam emprego e tal, mas na hora que uma boa parte da população e o governo também injetar um bom dinheiro em infraestruturas que gera muito emprego, eu tenho certeza que a população vai corresponder, vai aceitar o nosso apelo. Por quê? O teu apelo, o meu apelo, são apelos de famílias que estão desempregadas que eles vão precisar. Então, puxa, deixa eu ir para o shopping, deixa eu ajudar aqui. Você imagina isso aqui, 200 milhões ou pelo menos
cento e poucos milhões que são as pessoas ativas, começarem a ajudar o Brasil, vou tirar dinheiro da poupança, vou ajudar o meu país e por aí vai. Eu acho que a gente vai ter surpresas muito agradáveis aí no segundo semestre. E onde você buscou e está buscando essa força toda para levar esse problema do jovem, esse piano que você está levando? Porque você tem um homem cheio de energia, cheio de esperança, cheio de otimismo. Roseli, É gostoso entendo... ouvir isso, né? Não, mas eu entendo o seguinte. Se eu estou há 60 dias também confinado, mas quando precisar sair, como eu saí na quarta-feira para uma reunião em São Paulo, presencial, com Flávio Rocha e com Isaac Pérez, eu peguei meu carro, estou aqui no Guarujá, eu fui para São Paulo, fiz a reunião e voltei. Mas eu estou atendendo muita gente por telefone, estou participando de muito videoconferência, a imprensa está me chamando muito para conversar, para falar, e eu estou entendendo que, como uma pessoa que representa um setor extremamente importante, eu faço com muito amor a busca dessa retomada, principalmente para dar esperanças que eu sinto que eu tenho que passar isso para as pessoas que estão hoje numa situação muito pior. Eu, graças a Deus, consigo ficar 60 dias, consigo ficar até mais um pouco, mas a grande maioria da população está desesperada, dos comerciantes estão desesperados. Então, na hora em que a gente briga com o governo federal e fala que ele tem que assumir o compromisso de recuperar esse dinheiro, mas de recuperar as empresas, porque elas que até agora ajudaram o governo, e na hora que a gente pode mostrar, pessoal, fiquem tranquilos, vamos à luta, o comércio vai retomar com toda a sua força, o comércio de rua vai retomar também, não tem essa também de comércio de rua versus shopping center, nós estamos todo mundo junto nesse momento, e o mais importante é que, na hora que você transmite esse otimismo obviamente calculado, não é um otimismo exagerado, mas você estabelecendo uma base de argumentação, as pessoas começam a olhar. Você, Roseli, você já acha também que o shopping não vai fechar, você também acha que, com certeza, nós não vamos retomar, as pessoas não vão deixar de praticar shopping center, porque as pessoas praticam shopping center há 50 anos, não vão simplesmente, por causa de uma pandemia, eu vou ficar trancado. Se ficar trancado em casa, aliás, aumento da violência doméstica, Sim. As pessoas estão consumindo muito mais álcool, as pessoas estão tendo ataque cardíaco e antes da prevenção, quando vem a dor no peito, elas não estão indo no médico com medo dos hospitais pelo terrorismo que se implantou. Então, muita gente está morrendo. Inclusive, na semana passada, num dos programas de televisão, aquele médico famoso, o Dr. Kalil, ele falou, olha, as pessoas estão morrendo dentro de casa. E já tem pesquisa. O prefeito de Nova York soltou um vídeo aí para o mundo inteiro, dizendo que a pesquisa que eles fizeram, 65% das pessoas que estão morrendo de Covid-19 são as pessoas que estavam dentro de casa. Em São Paulo já tem uma pesquisa de 50% das pessoas de dentro de casa que saíram e pegaram esse problema e acabaram falecendo, mas que estavam dentro de casa, e as pessoas que estavam trabalhando, os outros 50%. Então, todas aquelas teorias dessa loucura, fica em casa, fica em casa, fica em casa, como é que você pode pedir para o pessoal de baixa renda, que tem numa área de 25 metros quadrados, 8, 9, 10 pessoas morando, como é que você pode pedir? As pessoas têm que sair para a rua. Sim. E ontem aconteceu uma coisa, é um exemplo, mas é um exemplo de milhares. Eu saí do supermercado, fizemos lá 2 carrinhos de compra para abastecer um pouquinho, e aí o que aconteceu? Tinha um rapaz de mais ou menos 35 anos que chegou em mim e falou, pelo amor de Deus, posso colocar tuas compras no teu carro? Eu falei, claro, pode. Eu falei, o que você faz? Ele falou, meu senhor, eu trabalho na praia, eu pego meu carrinho de sorvete e eu passo o dia inteiro vendendo e levo comida para minha casa.
É isso mesmo, Roseli. A gente fica emocionado porque... Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu vou... Aí o que eu falei para ele? Eu falei, meu amigo, fica tranquilo, logo, logo isso vai passar, você vai continuar. Aí eu comecei a imaginar, quando eu peguei o carro e voltei, e eu estava começando a pensar comigo, eu falei, pô, quantas milhões de pessoas estão numa situação tão sensível, tão abalada? O que essa pessoa vai fazer daqui a pouco vai se juntar com mais 20 que estão na mesma situação dele e vai sair para roubar em nome da família. Sim. E você vai falar o quê? Esse cara é bandido, esse cara é isso e aquilo? Não. Então, são essas coisas que nos deixam, sabe, extremamente emotivos, chateados, e nós precisamos tirar força, porque nós somos formadores de opinião. Então, nós temos que brigar. Eu fiz vários eventos para o João Dória, quando ele era candidato a prefeito, e eu estou indo para a imprensa e estou batendo no governo, e não estou batendo, estou batendo no governador, não é pessoal, mas é uma loucura o que ele está, a posição dele em relação. Eu não posso estender como governador, ser governador de São Paulo, como se eu estivesse tomando conta da minha casa. Ele está sendo extremamente ditador, extremamente radical, não quer ouvir ninguém, quer dizer, são empresários, são entidades, todo mundo está falando a mesma coisa, que é impossível você manter mais de 600 municípios fechados no estado de São Paulo. Você quer estabelecer São Paulo capital, que está com problema de UTI, tudo bem, vamos até admitir isso, mas transformar isso no município inteiro? O prefeito foi eleito pelo pessoal da comunidade, daquele município que ele representou. O prefeito tem muito mais força que o governador, só que ele fez um decreto não permitindo abrir, e quando os prefeitos peitam esse decreto e abrem, ele manda o Ministério Público lá. Então ele criou uma redoma de ficar atacando todo mundo, e a gente não pode admitir, nós não estamos numa ditadura. Pô, nós não estamos na China, sabe? Então cria essa loucura. E aí o que a Shop fez? Na verdade, eu tomei a iniciativa, chamei um grande empreendedor de shopping e comecei a conversar com ele de 15 dias para cá. Falei, nós não podemos ficar de braço cruzado, nós temos que fazer alguma coisa. Puta, Nabil, mas o que nós podemos fazer? A imprensa está batendo para ficar em casa, ninguém quer abrir, os governadores não querem deixar, os prefeitos não querem deixar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um grupo de comunicação, vou desenvolver uma estratégia e aí eu vou formar um grupo de WhatsApp. Hoje é sexta-feira. Na quarta-feira, fui para São Paulo nessa reunião que eu te comentei, com o Isaac Pérez, vamos lá, vamos falar o nome, o Isaac Pérez e o Flávio Rocha. E falei para eles, olha, está aqui o grupo de comunicação, apresentamos lá o programa e nós vamos criar um grupo chamado Unidos pelo Brasil. Esse grupo vai entrar numa série de mídias, mídia social que você possa imaginar, nós vamos entrar rádio, televisão, jornal, tudo que você possa imaginar. E eu comecei de quarta-feira para cá, estou trabalhando 12 horas. Esse grupo nós já colocamos, bateu hoje 20 empresários. Nós aprovamos ontem o projeto do WhatsApp. De ontem para hoje, 20 empresários já aderiram. Eu quero até segunda-feira ter 50 empresários para fazer um investimento de mais ou menos uns 5 milhões de reais. E nós vamos sair para começar a contrapor que nós queremos abrir, mas não queremos brigar com ninguém. Nós queremos unidos pelo Brasil, pela vida, pela saúde e pelo emprego. Esse vai ser o nosso slogan. Vão participar entidades, qualquer empresário multissetorial, de qualquer setor de atividade pode participar. E eu tenho um vídeo que eu vou te passar quando terminar a nossa reunião. É um vídeo emocionante
para mostrar o desespero daqueles que querem abrir, Roseli, e que eu vou ficar com a minha consciência muito tranquila, porque eu vou estar contribuindo junto com esses empresários no sentido de fazer alguma coisa. Se vai dar certo, se não vai dar certo, mas só o fato dessa alegria de ter as empresas junto conosco, e é impressionante. Eu fiz 25 ligações, das 25, 20 ligações fecharam comigo, as outras 5 eu não tive retorno ainda. Talvez a pessoa esteja viajando, esteja com algum problema. Sim. Muito bem. E o que é importante, cada um que a gente conversa, ele fala, Nabil, eu vou trazer mais 2, posso convidar mais 2? Eu falo, nós temos aqui um princípio. Primeiro, o grupo não quer polemizar. Então, se é uma pessoa que vai entrar, desde que seja presidente, ou CEO, ou empresário, ele pode participar. Então, eu quero um público altamente qualificado para poder ajudar financeiramente esse nosso projeto e, ao mesmo tempo, que ele tenha o princípio, que é o princípio que nós queremos lutar pela reabertura 100% no Brasil do nosso comércio. Claro que a indústria vai precisar entrar nesse projeto, por quê? Se o comércio não escoa a mercadoria, a indústria não vai produzir. E por aí vai. Então, a gente estou nesse trabalho, um trabalho assim, olha, entusiasmante, porque eu comecei, eu falei assim, puxa, mas as pessoas não vão entrar, vai ser difícil. Mas será? Eu falei, sabe, você quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí comecei a ligar para vários grupos de shopping, empreendedores de shopping, comecei a ligar para vários grandes empresários. Nabil, estamos juntos, vamos para as cabeças. O meu prejuízo, você pega uma grande empresa que tem 500 lojas, o prejuízo dele diário, Roseli, é milionário. Você pega um shopping center que tem uma rede de shopping, os caras já estão tomando 200, 300 milhões de prejuízo. Então, não adianta a gente ficar ouvindo a imprensa, as mortes, com todo o respeito às mortes, as pessoas vão continuar morrendo. Todos os dias morrem de 14 a 17 crianças por desnutrição. Ninguém fala nada. Por saneamento básico, ninguém fala nada. Então, são milhares de mortes que acontecem e ninguém fala nada. Agora, resolveram falar por quê? Porque existe desculpa a palavra, um puta interesse em jogo, interesse político, existe interesse financeiro, porque o dinheiro está chegando lá sem controle nenhum, sem prestação de contas, e aí os caras falam, o que me importa são as vidas. Então, é uma coisa, sabe, que te deixa como ser humano, sabe? É algo hipócrita. Sim. Sabe? Isso. A palavra correta é isso. É uma vergonha. Hipocrisia. É hipócrita, é falta de ética e nós precisamos combater e gravar essas pessoas que estão nesse alinhamento de não respeitar as outras pessoas que estão do outro lado sofrendo. Nós temos que guardar bem, que é para no dia que a gente tiver que votar, efetivamente valorizar o nosso voto, porque só assim a gente vai mudar essas mazelas aí do nosso país. Nabil, agradeço, foi uma delícia, assim, a princípio eu sou uma pessoa de alto astral, a princípio eu sou uma poliana e sempre acho que as coisas vai passar, nós vamos sair dessa, mas foi ótimo encontrar uma pessoa que eu vejo que tem o mesmo espírito, até você é uma pessoa que a gente tem que seguir e se mirar em tudo que você faz. Obrigado. Você quer dar mais alguma palavra para esse nosso setor? Está aqui o seu canal aberto. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, todos nós erramos, mas aquela famosa frase, se todo mundo contribuir nesse momento, contribuir com palavras para aqueles que estão mais desesperados, eu acho que a gente vai estar exercendo assim um papel como ser humano extraordinário. Então, eu quero deixar uma mensagem que, nesse momento, a gente tem que lutar mais, a gente tem que brigar mais, a gente tem que se unir mais, porque esse momento eu tenho plena convicção que vai passar e depois, Roseli, nós vamos festejar juntos aí essa nossa conversa e bater um papo e relembrar aí os velhos tempos, tá bom? Muito e um obrigada. abraço aí a todos os seus lojistas aí que fazem parte aí dessa entidade importante aí na sua liderança. Muito obrigada, Nabil. Tá bom? Tá bom, tá marcado, hein? Um beijo grande aí para você, tá? Tchau.